Olá a todos e bem-vindos às Opiniões às Quintas. Esta é 1002 páginas e hoje, para me ajudar nesta opinião, trouxe os meus valentões, os meus rafeirões, os meus cães possantes, perigosos, Polly e Gaspar. Como veem, os meus cães, que pesam mais de 30 quilos, resgatados de um canil, são perigosíssimos. Como veem, os meus cães, com este peso todo, não são cães para estar em casa, porque em casa eles sofrem. Para que resgatar cães do canil para os ter em casa? Não, eu vivo num apartamento, eu não tenho condições para ter um cão grande. Para quê? Coitadinhos. Eles acabam por sofrer. Eles querem andar na rua, a correr no quintal, não querem andar fechados. Fechar os cães num apartamento é o pior que se pode fazer, é matá-los, é castigá-los. É por isso que eu hoje vos venho falar dos meus cães, que eu castigo dia após dia ao trancá-los nesta casa de 45 metros quadrados, sendo que 10 deles eles não estão autorizados a usar. Sim, é verdade, têm um quintal. Mas, meus amigos, são 3 da tarde e adivinhem onde é que eles preferem estar? No castigo. No castigo. Hoje venho falar-vos do livro Por Ladrar Noutra Coisa, de Guilherme Duarte. O Guilherme Duarte é humorista. Ele começou com um blog, Por Falar Noutra Coisa, em meados de 2013, e entretanto evoluiu. Este é o 4º livro que lança e hoje podemos encontrá-lo em vários espetáculos de stand-up comedy, não só sozinho, mas com outros comediantes, como por exemplo Nilton, Hugo Souza, etc. Eu vou-vos deixar mais informações sobre ele na caixa de informação. Eu quis muito ler este livro, porque para já era de um humorista português e então pensei, uau, um livro de um humorista português que não promete ser crónicas ou uma biografia, uau! Ponto número 1. Depois, sobre uma cadela. Ela foi adotada pelo Guilherme e pela namorada há cerca de 4 anos. Ela é uma pitbull adotada num canil depois de ter sido resgatada, encontrada presa a uma árvore, sem comida, sem bebida, digamos água neste caso, após ter sido vítima de maus tratos. Ela era usada para brigas de cães, mas não nem sequer enquanto lutadora, mas sim como cão de isco, que são aqueles cães que são usados para provocar, para espicaçar o outro antes da verdadeira luta. E por isso mesmo os dentes da Zaya foram limados para serem só uma coisinha muito pequenina, para que ela não pudesse sequer morder ou fazer qualquer tipo de ferida no cão que estava a usá-la como isco. Esta foi a vida da Zaya, até ter tido a sorte de encontrar o Guilherme e a namorada que a resgataram. Entretanto, a cereja no topo do bolo é o prefácio do meu caro Nuno Marco. Ou seja, tudo o que tem o aval do Nuno Marco, lá vai a Ana Karina a correr que nem uma maluca, não é? Aquilo que eu tento fazer nas opiniões é
como eu tenho o blog, e para não estar a repetir a informação, porque eu sei que falo muito, aquilo que eu normalmente faço é conjugar as duas coisas. A informação que eu deixo no YouTube e a outra informação que complementa a opinião no YouTube que eu deixo depois no blog. Então, aquilo que eu decidi fazer aqui foi falar sobre o livro em geral e sobre abordar esta temática da Zaya, da relação da Zaya com o Guilherme, de como ela cresceu, de como se alteraram os comportamentos, pronto, falar da ternura que podemos encontrar aqui e de que forma este livro até é tão importante para quem tem cães, para quem quer ter cães, para quem tem, até para mesmo para desmistificar a ideia que se tem do cão potencialmente perigoso quando se trata destas raças pitbull, quando, um caniche pode ser um cão potencialmente perigoso. Pode. E então aqui decidi abordar um pouco essa questão. No blog então eu decidi falar um pouco sobre o tipo de humor que encontrei aqui. Embora eu foque um pouco de cada nos dois. A Polizinha, entretanto, já fugiu. Eu acho que ela não gosta muito de câmaras. O Gaspar ama. O Gaspar é em todo lado. Ele até já foi estrela de espetáculos de teatro. Não foi, Gaspar? Gaspar! Pronto, ela esquece. Ela já volta. Polizinha! Este livro custou-me muito, muito a ler. É um livro curtinho. Ainda por cima é um livro em diário. Ela relata todos os dias, desde que saiu do canil no dia 22 de dezembro, ela começa com hoje acordei e nem me lembrava bem onde estava. E termina no dia 3 de janeiro. E ao longo deste tempo nós vamos nos apercebendo do que é a evolução de um cão que é traumatizado, que vive com traumas. E de como é importante a compreensão sobre esses traumas e de como resolvê-los. Porque num cão desta idade, que na realidade não se sabe que idade é que ela terá, mas nós vamos encontrar aqui uma relação extremamente ternurenta entre estes três, que se foca mais, obviamente, na relação entre a Zaya e o Guilherme. Vamos encontrar uma relação extremamente ternurenta, de compreensão, de paciência e, acima de tudo, de tentativa de fazer com que esta cadela torne a confiar no que a rodeia. Vamos perceber que a Zaya vai ter sempre medo, principalmente ao início, de voltar para o canil. A Zaya vai-nos contar as memórias do que era no canil, vai-nos contar as memórias da vida dela antes de chegar ao canil, vai-nos colocar coisas em causa, como por exemplo, resgataram-me e tal, mas levaram-me para um canil. Mas isso é resgatar? Por exemplo, andam um cão na rua e não sei o quê, de repente levam-no para o canil. É a mesma coisa que pegarem num sem-abrigo e meterem numa prisão a cheirar e a dormir em cima dos próprios dejetos. Isso é de facto um salvamento? Vai-nos colocar a pensar em coisas desse género, vai-nos fazer pensar, por exemplo, quando vamos alugar uma casa e há imensas restrições, com animais não. Isso acontece imensas vezes. Porque os cães ladram. Os cães ladram? Quem diria? A sério? Na última casa onde vivi, antes desta, ainda no Alentejo, eu tive a sorte de ter uns vizinhos maravilhosos. Acontece que quando eles passam
de um quintal para a casa, não é? Uma casa fechada. Quando eu saía nos primeiros dias, eles uivavam, normal. Cada vez que passava alguém, cada vez um carro, qualquer coisa, eles estavam num ambiente tão estranho que ladravam. Então, os meus vizinhos de cima, um dia disse, ai, desculpem, eles fazem imenso barulho e não sei o quê, papapá. E a minha vizinha de cima disse-me algo como, não fazem nada. As minhas crianças é que... Porque eles tinham 2 crianças. As minhas crianças é que fazem barulho a correr de um lado para o outro e incomodam os cães. As crianças incomodam os cães? Alguma vez alguém teve este tipo de discurso? E ainda disse, mas é engraçadíssimo porque tu vais embora. Eles começam a uivar e as crianças começam a uivar e eles de repente estão a fazer concursos, a ver quem é que uiva melhor. Pronto, as minhas crianças já sabem uivar. Os meus cães ensinaram as tuas crianças a uivar? Isso é uma coisa boa. E termina com isto. Os vizinhos anteriores estavam sempre a discutir aos berros, a fechar portas com força e a criança a berrar e aos gritos. Ao pé disto, tu e os teus cães são uma bênção. Por isso, cães a ladrar. Eu um dia vivi num apartamento em que o vizinho de cima tinha uma filha com cerca de 1 ano que passava a noite toda a chorar. Toda a chorar. Eu estou a falar em acordar às 3 da manhã, às 5 da manhã, às 7 da manhã, passar noites em claro com a miúda a chorar. Eu cheguei a uma altura que eu já não tinha revolta dentro de mim. Eu já só pensava, pobres pais. E o que é que o cão da minha colega de casa fazia? Dormia descansadinho da vida. Descansadinho da vida. Quando se olha para um cão, não se pode generalizar, ok? Não se pode generalizar. Por isso é que eu estou aqui e por isso é que eu acho que este livro é tão importante e por isso é que eu quis mostrar-vos os meus cães. A outra já foi. A outra já foi lá para trás, pronto. Mesmo por causa disso. Além disto tudo, o Guilherme foca muito a questão do treino, o treino através do método positivo, que significa a recompensa do comportamento, que é quando o cão faz um comportamento que está perto do comportamento final, nós vamos e recompensamos, e cada vez que ele se aproxima mais nós recompensamos, até que ele faz e nós recompensamos mais, até que quando ele começa a fazer, nós deixamos o biscoito, a recompensa do biscoito, deixamos o biscoito, começamos a fazer festinhas, tipo, até que quando o comportamento está completamente incorporado no bicho, acabaram-se as festinhas, acabaram-se as recompensas e o animal tem o comportamento incorporado. Ao contrário disto, temos o reforço negativo, que é aquele reforço que o guru César Millan ensina, que é à base do castigo, à base do puxão, em que o cão sofre consequências quando não faz o comportamento. São 2 coisas diferentes. Ele aqui refere o comportamento positivo, o reforço positivo, que também para mim é muito mais interessante. Eu não me quero alongar muito, queria só passar-vos mesmo isto, que a importância é muito interessante ler, porque de facto o Guilherme tem muita consciência sobre esta questão dos animais, como é que se deve tratar um animal, os animais potencialmente perigosos. Há este clichê mas que é verdade, que quem é potencialmente perigoso é o dono e não o animal, porque
ok, estamos a falar de um animal que é potencialmente perigoso para já, porque tem um porte muito possante e uma mandíbula muito, muito forte, às vezes comparada a tubarões e não sei o quê. Os cães não medem a força. Ter um caniche a morder-nos o tornozelo ou ter um pitbull a morder-nos o tornozelo, a fazer exatamente o mesmo comportamento, vai ter consequências completamente diferentes, ok? E o caniche deixamos morder o nosso tornozelo completamente e ainda dizemos ai, é tão engraçado, é tão engraçado. E quando eu digo caniche, eu não estou a falar do caniche, estou a falar dos donos de animais de pequeno porte, acima de tudo. Aqueles que nós chamamos os irritantes porque estão sempre a ladrar. E porquê é que eles estão sempre a ladrar? Porque são cães cujos donos se preocupam ainda menos com a sua educação, porque o cão é confrontado com uma coisa, não é? Que pode assustar, que pode causar stress, e o que é que o dono faz? Agarra, mete ao colo. Não só não está a resolver o problema, como está a pactuar com o medo dele. Ou seja, ele vai ficar tu aqui não me fazes mal, tu aqui não me fazes mal. A isto que nós chamamos irritante é só mesmo uma permissão, um pactuar do comportamento errado que o dono está a ter. Há aqui muitas coisas a ter em causa. Ele fala muito da questão de adotar os cães. E eu refiro novamente, a Zaya tem sempre medo de voltar para o canil à máxima asneira que faz. E ela faz muitas asneiras. O que é normal, um cão que nunca viveu em casa, um cão que nunca teve afeto, é normal que faça asneiras, é normal que faça o xixi e o cocó em sítios que não deve. Ela nunca viu uma cama, é normal que vá destruir, porque está em casa sozinha. Sozinha em casa faz o quê? Cria stress num animal que sempre se viu sozinho e de repente tem donos e os donos saem de casa. Os meus cães, só de eu sair de casa, começam a uivar e eles estão comigo há 8 anos. Imaginem uma cadela que foi recuperada, não é? Escusado será dizer. Há aqui também esta coisa importante que é os cães que vão ser resgatados ao canil e, mais importante, aqueles que voltam. E isto é muito importante, ainda bem que ele refere isto no livro. E porquê é que voltam? Porque deitam pelos, porque ladram, porque ocupam demasiado tempo, porque roem, porque na realidade a pessoa não percebeu que para se ter um cão é preciso uma dedicação. Já lá vai o tempo em que os cães eram cães de guarda e se guardavam no quintal presos a uma corrente. Hoje em dia, quer queiram, quer não, isto é um cão. Gaspar, busca! Gaspar! Estão a bater à porta. Vem-me fazer mal. Vai-me salvar. Isto é um cão. Desde que eu tenho os meus cães, que eu quase não vou passar férias, porque não tenho onde os deixar. E o dinheiro que eu tinha para passar grandes férias está nos veterinários. Porque eles já tiveram todo o tipo. A maior parte das opções que eu tomei na minha vida tiveram-nos sempre, sempre, sempre em consideração. E nesse sentido é extremamente importante. Eu acho que mesmo com o tom humorístico, que a mim não me agrada, ele consegue fazer isto tudo sem este peso, sem esta coisa, e a Zaya consegue ser extremamente irónica e sarcástica, mesmo na Sexta-feira Santa, quando não é suposto comermos carne, não é? E ela diz assim: fazer dieta é ofensivo para quem passa fome. Ela tem sempre este tom. Sempre este tom. E como se os humanos tivessem cauda como os cães, seria tudo mais verdadeiro no mundo. Fala mesmo por causa da cauda que é preciso saber interpretar
a cauda de um animal, porque ela está a abanar, não quer dizer que seja felicidade. A cauda de um animal a abanar pode ser motivo de stress. Por isso, o animal a abanar a cauda, vou aqui dar uma festinha. Não. O dono tem de ser consciente de muita coisa. Muita coisa. E foi uma viagem muito interessante. Eu tive 4 cães até aos 3 anos, todos eles bebés. Uma delas era um pouco mais velha e eu lidei com muito trauma. A minha cadela Polly ainda hoje é uma cadela extremamente traumatizada porque eu não soube lidar com ela e ainda hoje estou a tentar corrigir erros que fiz no passado que eu não sei se vou a tempo de corrigir. Tinha outra cadela que apareceu lá em casa, que cada vez que nós pegávamos numa vassoura, ela enrolava-se toda e fazia xixi por ela toda. Tudo isso está aqui. E ele vai falando, a Zaya vai falando em como o Guilherme a ajudou a ultrapassar isto tudo. Agora, mesmo sem falar no humor, o que é que eu não gostei aqui na Zaya? Ele claramente fez aqui uma piada, óbvio, se calhar mesmo para tentar aligeirar todo este peso que a Zaya trazia consigo, e falou no diário de uma bitch, não é? O trocadilho em inglês entre cadela e cabra, sendo que cabra significa mulher sem escrúpulos, digamos assim. Isto significa que a Zaya tem, além de uma série de sensatez, não é? Que eu já falei aqui, para mim tem uma personalidade irritante. Ele deu-lhe uma personalidade muito irritante. É uma cadela xenófoba que chama burras todas as raças. Ela não é rafeira, ela é maravilhosa. Estes comportamentos podem inclusive ser instigados pelo dono que diz quem é bonita, não é? Estes que a tornam assim. Há uma coisa estranha porque cada vez que ela fala do dono, não é? Do Guilherme, através de pronomes como ele e lhe, é usado o E e o L maiúsculo, enquanto que quando ela fala da dona é tudo em minúsculas. Isso irritou-me profundamente. Ela diz imensas asneiras. Ela diz muitas asneiras. E eu não sou púdica ao suficiente de tem uma asneira. Não. De todo que não sou. Mesmo, de todo que não sou. Um dos meus humoristas favoritos, que até eu descobri recentemente, o Jimmy Carr, ele usa imensos palavrões. Aquilo que eu acho e que depois, obviamente, eu vou explorar mais no blog, é que ele utiliza uma série de muletas para sacar o humor rápido e fácil. Só que estas asneiras, que eu não vou reproduzir aqui, mas vou deixar no blog alguns exemplos, para mim torna o texto brejeiros, no meu entendimento. 70%, 80% das asneiras que são aqui ditas são completamente desnecessárias. Outra coisa também que eu não gostei é que é um diário de 1 ano e ele não tem material suficiente para 1 ano. E obviamente todos nós sabemos que os cães têm dia que não fazem rigorosamente nada. Mas chega aqui a um ponto em que ele começa a saltar dias, mas lá para julho, final de julho, se não estou em erro, ele começa a saltar dias. Pergunto-me por que não fazê-lo mais cedo? E isso torna a coisa um bocado mais enfadonha. Ou seja, a mim custou-me muito por causa disto. O humor é demasiado fácil, previsível, muito muleta. Toma lá, Rite! Toma lá uma asneira, Rite! Ela é extremamente xenófoba. Toda a gente é burro.
toda a gente é estúpido. Ele é um deus, ela, a dona, não. Dias de encher chouriços, 16 de fevereiro, o monstro voltou, fugiu outra vez, são uma vergonha. Mas depois disto tudo, eu até já me estava a esquecer que eu gostei muito de uma coisa, muito, 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 e aí achei que estava na mousse. Ao longo do livro, ele mostra-nos assim, esta coisa tipo as frases inspiracionais que nós encontramos no Facebook. Estão a ver? Eu acho isto magnífico. Isto foi assim uma grande, grande, grande tirada. Esta diz: sempre que pensarem que a vossa vida é má, lembrem-se que os cães não podem comer chocolate. E eu acho que isto é assim uma forma incrível e super gira de satirizar, não é? As frases com o pôr do sol lá atrás. Fica aqui a minha opinião a nível de conteúdo do livro. Eu vou deixar no blog a minha opinião, onde analiso, onde vos falo um bocadinho o que é que, na minha opinião, atenção, eu tenho que ressalvar isto vezes e vezes sem conta que é isto, mesmo, isto é mesmo importante para mim. No humor, há vários tipos de humor. E isto ainda é uma coisa que eu estou a pesquisar e à procura, porque, como já perceberam, é um tema muito, muito interessante para mim. Há vários tipos de humor. Por exemplo, o meu tipo de humor favorito, por norma, é a autopiada, não é? Quando o humorista faz piada sobre si próprio, se utiliza a si próprio para criar a piada. Por exemplo, é uma coisa que o Nuno Marco faz imensas vezes. A piada de observação, Jerry Seinfeld é o que ele faz imenso. E humor negro. Este novo comediante que eu descobri, o Jimmy Carr, ele faz e é muito bom. Mas, da mesma forma que há vários tipos de humor, vamos dizer, é a mesma forma que há vários géneros de literatura. E nem todos nós gostamos do mesmo tipo de literatura, não é? Eu não sou fã de thrillers. Imensas pessoas adoram thrillers, mas eu não sou fã. E quem diz isto, eu sou fã de escrita de fluxo de consciência. Muito pouca gente gosta de ler este tipo de escrita. No humor é a mesma coisa. Lá porque eu estou a dizer que eu não gosto, significa que não é o tipo de humor que eu aprecio. Tem só a ver com isso. Eu queria mesmo deixar isto aqui muito, muito claro. Esta é a minha opinião. Se gostarem do trabalho do Guilherme Duarte, vão se divertir com certeza. Eu não conheço e não quis ir conhecer mais sobre o... devido pouquinhas coisas, não quis ir conhecer mais sobre o trabalho dele, porque vou deixar isso para outro projeto que eu estou a fazer sobre humoristas portugueses, ok? E não quis que uma coisa influenciasse a outra. Mas pronto, por isso é que aqui também não quis estar a vir aqui com grandes coisas e aqui quis mesmo puxar por aquilo que eu acho que está tão, tão, tão importante neste livro, que por mais humor, por menos humor, seja o que for, isto que está aqui escrito, a forma como ele escreveu isto, o amor que aqui está, a ternura que aqui está, os ensinamentos que aqui podem estar, isto é o mais importante deste livro. E é isto que tem que passar. E para quem gosta de cães, para quem está a pensar em adotar, para quem tem medo de adotar porque eles deitam pelo... Não vêm. Que eles deitam pelo porque eles ladram, porque eles isto, porque eles aquilo. É de ler. É de ler. E
Se gostarem de cães a escrever livros, não. Primeiro, o Gaspar é demasiado preguiçoso para escrever livros e depois a Polly nem sequer gosta de aparecer. Mas o cão do Sócrates escreveu um livro, só para que saibam. Aqui nós vamos ficar a conhecer, afinal, o que é que se passou com o Sócrates. Agora, este livro que estão a ver aqui vai seguir no correio amanhã para a SOS Animal para ser leiloado por eles. Eu vou-lhes oferecer o meu exemplar, vou fazer também uma doação e pronto, e talvez conseguirem um bom donativo com ele. Era só isto. Muito obrigada. Mais um vídeo super longo! Desculpem ter sido super longo, mas são tão infelizes dentro de apartamentos, os cãezinhos. É melhor deixá-los estar dentro do canil, a dormir na própria porcaria. É melhor deixá-los estar no canil, coitadinhos. São tão infelizes. Polly! Polly! Estás bem? Gaspar?